Boa tarde, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma tarde de quinta-feira, dia do Evangelho, Luz no Lar de Fabiano de Cristo. São 16 horas e antes de começarmos nossas orações, aos irmãos que estão fazendo pela primeira vez, umas regrinhas básicas para o bom andamento do Evangelho que devem ser seguidas. De preferência, se reunirem todos daquele lar, caso este não more sozinho para fazer o Evangelho. Escolher um dia certo da semana e horário, sempre com muita disciplina. Preparar o ambiente colocando água para ser fluidificada. Abrir o Evangelho ao acaso, fazer uma prece inicial, não só pedindo, mas agradecendo. Ler a página que foi aberta ao acaso, comentar com os outros integrantes ou refletir sobre caso este não esteja sozinho. Finalizando com uma prece final e após beber a água. Então, agradecendo a espiritualidade amiga por estarem presente conosco, nos intuindo, nos auxiliando sempre, pedimos a Jesus, nosso Mestre, que esteja sempre presente em nossas vidas, nos ajudando nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, no nosso coração. A Maria, Mãe de todos os filhos desta terra, que não nos abandone. E a Deus, nosso Pai amoroso de todas as horas, fiquem aqui conosco. Que assim seja. Abrindo o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 11, a beneficência, na página 176. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito estes semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreender quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu
lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: e na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem famílias, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mão cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Então, meus amigos, como dizia nosso querido irmão Chico Xavier, sem caridade não há salvação. De que graça teria passarmos por todos os gozos da matéria, vendo ao nosso lado irmãos iguais a nós nas mais tenras misérias, sem lhes estender as mãos, não só para saciar a fome do físico, mas também a fome da alma. Muitas das vezes, estes irmãos que perambulam pelas ruas sem serem notados precisam muito mais de um olhar, um sorriso ou até uma palavra amiga, alguém que lhes escute, que lhes estenda a mão. Embora saibamos que nada é por acaso, que cada um está no lugar que escolheu, devemos fazer a nossa parte, porque afinal de contas, que graça teria nascermos, vivermos e morrermos sem nada fazer neste mundo, principalmente ao outro. Façamos a imagem de Jesus, nosso Mestre, a nossa, que foi o puro amor, olhar ao próximo como a nós mesmos, fazendo e desejando sempre o bem, sem esperar nada em troca. Então, nessas palavras, o que podemos refletir? Refletir sempre que não estamos aqui sozinhos, que devemos estar sempre atentos a esses irmãos que vivem na miséria, que precisam tanto da nossa ajuda, da nossa mão estendida para eles, fazendo sempre a caridade. Porque fazendo para eles, estaremos fazendo para nós mesmos, sem intuito de nada em troca, simplesmente a satisfação e o bem de estarmos fazendo aquilo que o Pai, nosso Deus, quer de nós. Então, amigos queridos, finalizando este Evangelho de hoje, pensemos e usemos sempre a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros como vos amei. Agradecendo a espiritualidade amiga por se dispuserem estar conosco neste momento, nos elevando sempre,
imantando e harmonizando nossa casa e toda a vizinhança que nos circunda. Pedimos então, amigos queridos, que fiquem aqui conosco, hoje e sempre. Que assim seja.